Saber, Salazar, essa ida do Dorival para a seleção é realmente o nome que deveria, nesse momento, estar lá, ou você permaneceria com o Fernando Diniz? É o nome que deveria estar lá, bom para os dois lados. A gente hoje não tem também uma fartura de opções, né? Para mim, o Tite continua sendo o melhor técnico brasileiro, mas não é mais o momento do Tite, concordo com isso também. E do que temos é o Dorival Júnior. A gente já vinha falando aqui, antes mesmo de rolar esse zum, de mudança de técnico, é o Dorival Júnior. Eu estou falando que temos, eu não estou menosprezando o Dorival Júnior, não. Eu estou só dizendo que eu não vejo muita concorrência. Você olha para o lado, você tem o Dorival Júnior, que eu gosto. Só o Abel Ferreira. Estou falando dos técnicos brasileiros. Ah, e tudo bem. Quando você olha para os técnicos brasileiros, é o que eu falei, você tem o Tite, que eu gosto bastante, mas não é mais o momento dele. Você tem o Dorival, que eu considero um grande técnico, mas aí você olha para o lado e já não vai... Seleção brasileira, já não vejo mais tantas opções. Então eu entendo que é sim o momento do Dorival Júnior. Passou por diversas experiências no futebol, é um cara, já tem mais de 60 anos de idade, pegou time estruturado, pegou time quase rebaixado, pegou time em São Paulo, no Rio, no Paraná, no Sul, enfim, construiu uma carreira sólida e vive uma grande fase nesse momento, agora, atual. Por isso que eu entendo que o Dorival é sim o nome ideal para a seleção brasileira. A CBF é uma zona, uma bagunça e vamos ser bem sinceros, quando não foi? O Brasil já foi campeão de Copa do Mundo com a CBF lá em meio à CPI. Então a gente tem que saber separar as coisas. Seleção brasileira e CBF. É o sonho do Dorival, claro que o São Paulino deve estar chateado, incomodado, bravo, mas não tem como falar não para uma oportunidade dessa e não tem que falar não porque, olha meu amigo, começa aí um campeonato paulista aí, cai antes das quartas de final, é mandado embora. É assim que perde funciona. 2 clássicos agora, perde a Supercopa do Brasil, começa uma pressão. Não dá para o cara falar não para a seleção brasileira. É a oportunidade da vida do Dorival, gosto da ideia, gosto da contratação e torço para que dê certo. Péssimo para o São Paulo, por todos os motivos, até porque ele estava fazendo a estruturação do time para a próxima temporada, indicando nomes, né, eliminando alguns jogadores, eliminando entre aspas também, reformulando um pouquinho o elenco. Então o São Paulo, nossa, é uma pancada na nuca, né? O São Paulo que começou tão bem, a diretoria não tem culpa. Você se coloca na cadeira do Casares. São Paulo entra no ano super confiante, um ano de volta à Libertadores, de contratos aí de Morumbis, de não sei o que, de show, né? E aí de repente acontece, você perde o técnico. Agora, para mim não é o nome ideal. Até mereceria a seleção brasileira, não tenho nada contra, mas para mim o nome ideal de momento para a seleção brasileira do que temos aqui é disparado Abel Ferreira. Nem de longe, mas tudo bem. Eita, nós. Isso aqui é um debate, né, gente? Que a gente sempre tem aqui quando esses dois estão na bancada. Mas eu quero trazer o Zé de volta pra gente falar aí, né, do futuro do tricolor mesmo. A gente falou do Dorival, mas a gente quer saber se tem algum treinador que tá perto desse acerto pra substituir o Dorival. Tem, Zé, ou não? Tá longe ainda? Marina, vamos ter que esperar um pouquinho, viu? O plano A era o Juan Pablo Vojvoda, que é o técnico do Fortaleza, argentino, já está lá há bastante tempo, né? Inclusive foi tricampeão cearense, chegou na final da Copa Sul-Americana. Aliás, o Vojvoda ele vem sendo sondado por muitos times aqui no Brasil. Mas, nesse primeiro momento, então, o Vojvoda descartou aí, rejeitou o convite do São Paulo. O São Paulo foi direto no treinador. Ele tem uma multa aí de $1,5 milhão lá com o Fortaleza, mas ele não quis vir aqui para o São Paulo, não quis treinar o tricolor paulista, não quis deixar o Fortaleza nesse momento. E aí agora o Lucas Silvestre, que é o filho do Dorival, o auxiliar técnico do Dorival, ele vai continuar aqui no São Paulo tocando essa pré-temporada, inclusive deixou agora há pouco aqui o CT, ele e o Pedro Sotero vão tocar aí essa pré-temporada até o São Paulo contratar um treinador. E o São Paulo tá agressivo no mercado, tá tentando fechar o mais rápido possível com o nome, e aí são muitas as especulações. Com o Vojvoda, o São Paulo foi atrás mesmo, tentou a contratação, mas o argentino não quis vir, não quis deixar o Fortaleza, não quis vir para cá nesse momento. Então aí se fala em Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, português, que tem uma multa de R$5 milhões lá com o clube, com o Cuiabá, mas a diretoria lá do Cuiabá já disse, se quiser tirar o nosso treinador tem que pagar a multa à vista. Então, por enquanto, está um pouquinho longe também. E são muitos os nomes falados. Thiago Carpini é falado, o próprio Cuca foi ventilado, mas o Cuca eu tenho a informação que o Júlio Casares, o presidente do São Paulo, não quer nesse momento. É bem verdade que o Cuca não tem mais nenhum problema legal, nenhum problema jurídico. O caso dele foi anulado lá na Suíça, mas o Júlio Casares entende que ainda é uma polêmica esse tema. Foi-se falado muito também sobre o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho é o coordenador do São Paulo hoje, ele renovou o contrato
para os próximos 3 anos, 2024, 25, 26, por toda a gestão aí até o final do mandato do presidente Júlio Casares, e aí essa possibilidade ela foi levantada aí. Mas, contratualmente, o Muricy Ramalho ele não pode assumir o comando técnico do São Paulo, não pode se tornar treinador. Inclusive, o próprio Júlio Casares postou lá nas redes sociais, postou no Instagram, que não vai fazer esse movimento agora, não vai tirar o Muricy ali de coordenador técnico e colocar ele de técnico num primeiro momento. Informação que eu tenho é que a família do Muricy não queria isso também, que ele está bem de saúde, e eles entendem, a família entende que a saúde do Muricy melhorou muito porque ele não está mais ali naquele dia a dia, à beira do gramado, estressado, daquele jeito Muricy. Então, esse cargo de coordenador deu uma tranquilidade nessa questão da saúde do Muricy, segundo a família. Então, o Muricy segue apenas, entre aspas, como coordenador do São Paulo. Eu devolvo para vocês tentarem aí também debater um nome, quem que seria o nome ideal para o São Paulo. Também pode pintar um gringo aí, um gringo que o Casares tire da cartola. Vamos ver, vamos aguardar. Por enquanto, muita especulação, muitos nomes, mas apenas o Vojvoda mesmo aí que recebeu uma proposta do São Paulo e negou nesse primeiro momento. Devolvo para vocês, daqui a pouco eu volto para a gente falar mais do tricolor do Morumbi, Marina. Valeu, Zé. Ô, Silver, e aí, hein? O que você tá rindo, Silver? Eu tô rindo porque os caras estão falando que eu tenho amor platônico pelo Abel, que eu só falo do... Mas é verdade. Você não pode fazer o programa além desses Eu posso o que eu quiser, claro que eu posso. Porque você perde a concentração, você sai do foco, cara. O que acontece? Você não pode. É que o assunto respingou em seleção brasileira. E pra mim, do que temos aqui, o Abel é o melhor treinador. Verdade, 3 anos de bom Mas trabalho. o São Paulo poderia achar um Abel Ferreira 2 aí no mercado, que nem o Palmeiras, né? Que deu um tiro, não vou dizer que foi no escuro, porque teve pesquisa, mas poderiam achar realmente. Agora, do que tem, eu entendo que, de repente, assim, eu não vou entrar no mérito de grana, de contrato, porque aí já não é a minha praia, cara, mas se for para trazer alguém, um cara que deu certo outro dia aqui, o Crespo, que a torcida gosta, né? Que bateu o santo com a torcida do São Paulo, com o time de São Paulo, que tirou o São Paulo da fila contra o Palmeiras. Ele tá desempregado? Não, ele tá no mundo árabe, ganhando uma fortuna, né? Mas no futebol nunca se sabe. Então, eu acho que seria uma boa. Né? É um cara que adora o São Paulo, super identificado. Gosta do clube, saiu, né? Tava numa fase ruim ali, mas seria um bom nome. Acho que o Crespo seria um bom nome. O problema é que assim, seria um bom nome, mas dentro daquilo que você falou, planejamento todo montado junto com o Dorival Júnior, vem um técnico com um perfil totalmente diferente. Como nós estamos aí já com a temporada batendo na porta e você montou um planejamento todo em cima do Dorival Júnior, entendo que o ideal era trazer um técnico pelo menos com um perfil parecido. Ninguém é igual, mas sabe, pelo menos não destoar tanto, já que nós estamos aí com o planejamento em andamento. Também, né? O problema são as opções. São as opções, é o que eu estava falando agora, o Dorival Júnior, você olha para a seleção brasileira, você olha e fala, não tem muita concorrência. O problema se reverbera para o São Paulo, porque perde o Dorival. Quando perdeu o Rogério Ceni, né? Preferiu tirar o Rogério Ceni e trouxe, tem o Dorival. Só que agora você perde o Dorival e você fala, tem quem? Não tem. Aí é o que o José Paes falou, você começa a ter que ficar ali. Tem o Cuca, né? O Cuca que sempre vai agregar essa polêmica recente aí. Essa polêmica à parte seria o técnico ideal. Atrás. Ele conhece o clube, tem identificação, conhece o futebol brasileiro, o futebol de São Paulo, enfim, e o perfil não é tão diferente do Dorival. Seria uma solução, mas aí tem esse problema que o Casares parece que não vai querer se meter. O Carpini seria uma boa, mas seria também uma tacada de risco, né? Você vai dar uma tacada de risco num ano tão importante. Mas, poxa vida, o Palmeiras deu uma tacada de risco, trouxe Abel Ferreira, e o que aconteceu? Nos últimos 3 anos, nossa, tem ganho pouco, né, o homem? O tema ali, tá vendo aqui, o GC ali é São Paulo. Eu tô fazendo uma... Vamos lá, eu tô fazendo uma alusão a Abel Ferreira. Ferreira. O diretor falou pra seguir. É porque muitas vezes no futebol você joga a pedrinha ali e ela cai lá. O diretor tá falando pra você parar de falar. O Silver, ele tem realmente...